para a Itália, a gente pegou também voo. Nossa, acho que para mim a experiência do voo durou meia hora. Porque eu lembro que a gente decolou, para mim deu 15 minutos de voo, o piloto, estamos preparando para aterrissagem. Eu falei, mas a gente acabou de decolar. Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Vamos então à segunda parte da conversa com o Pedro Del Rodrigues. Falando em judô, acho que até vou engatar o assunto que o Gui tinha perguntado antes das Olimpíadas, que eu não consegui viajar nas Olimpíadas quando eu cobri, porque acho que por conta da pandemia tinham menos pessoas, acho que vieram 60 e poucas pessoas, alguma coisa desse nível, da Globo, né? Que foi a empresa pela qual eu trabalhei nas Olimpíadas, e eram divididos em vários times, né? E cada time ia para algum lugar diferente para cobrir um esporte específico. A minha equipe cobriu o judô inteiro, então da semana, primeiro dia de judô até o último, a gente ficou lá, se não me engano foram uns 7, 8 dias, e olha, foi realmente uma experiência inesquecível. O judô olímpico é um negócio magnífico, além do mais, para mim e para eu daqui fizemos judô e você conhece um pouco, né, de como funciona o esporte, você fica animado, assim, né? Sim. E você tá lá ao vivo, mas o que realmente, infelizmente, faltou foi a torcida, porque uma Olimpíada sem torcida, a torcida, porque é um negócio que realmente falta, assim, né? Foi uma Olimpíada muito inusitada. E foi justamente também em agosto, na época que estava mais quente no Japão. Eu lembro que a gente estava cobrindo atletismo, depois tava tão quente que acho que dava para fritar um omelete inteiro na pista de atletismo. Tava muito quente. Vários repórteres ficavam lá no sol, cobrindo o evento inteiro. Então, foi um evento muito complicado e diferente. Mas, infelizmente, não consegui viajar muito. O máximo que eu fui foi para Yokohama, para cobrir futebol. Eles queriam mudar, né? A parte de atletismo eles queriam fazer em Hokkaido, mas aí a governadora de Tóquio não quis, né? Falou, não, né? A gente programou tudo aqui, os vendedores e tudo mais da região, por onde iam passar as corridas e tal. Eles não queriam trocar porque ia aparecer na televisão e tal, então ia ser bom pro comércio, né, e tal. Então, mas é complicado, com o calor que faz aqui, pelo amor de Deus. Né? Sim, eu não sei como os atletas conseguiam. Gente, pra gente que tava só cobrindo já era insuportável. Tudo bem que em boa parte do evento eu fiquei graças a Deus, no Budokan, cobrindo judô com ar-condicionado. Isso ajudou bastante, mas quando tinha que cobrir, sair fora, fazer externa, nossa, era quente. O pessoal da Globo sofreu muito, sofreu muito. Mesmo para brasileiro, o pessoal que veio lá do Nordeste da Globo para cobrir os jogos no Japão, o pessoal sentiu. E você o Pedro super entende também sobre esporte, né? Assim, ele é super ligado em esporte, então esse trabalho nas Olimpíadas foi, tipo, também um sonho, né? Porque você tá falando do judô e tal, e acho que quando você realmente entende do esporte e vai ver o esporte lá, deve ser outra coisa mesmo. É muito emocionante, né? Muito emocionante. É muito emocionante. Nossa, não, chorei várias vezes. Meu Deus. Nossa, eu chorei quando eu peguei, eu lembro que eu tinha ido lá em Ariake, lá onde era o centro de imprensa, que ficava um pouco longe, né, do centro, então você tinha que pegar um monotrilho, né, pra chegar na região de Ariake, né, que tinha vários eventos que ocorriam lá, e eu lembro de pegar meu credencial e soltar umas lágrimas assim na hora, né, que é o sonho de qualquer jornalista ou amante de esporte de participar de uma Olimpíada, de qualquer jeito que seja, né, seja como voluntário, seja trabalhando. Então foi uma experiência, assim, inesquecível, que é um negócio que eu acho que vai virar meu novo vício. Acho que se eu conseguir engatar essa carreira de jornalista esportivo, eu quero ser viciado em cobrir a Olimpíada. Legal. Se puder cobrir A gente outras... entrevistou aqui, ó, você tem que ouvir o nosso podcast. A gente entrevistou o Maurício Noriega. O Maurício Noriega cobriu muitas Olimpíadas, muitas Copas do Mundo, né? Legal. Ele estudou a gente estudou junto, né? A gente se formou juntos, então. Sério, que demais. E a gente entrevistou. Como o segundo é pequeno, né? Tem a entrevista dele aí. Depois você ouve. Eu escutei alguns já. Mas esse eu não peguei ainda, eu preciso ver. É bem legal. Então, aí como o Pedro sabe bastante de esporte e tal, toda vez que eu saio com alguém daqui, por exemplo, outro dia eu fui assistir um jogo de futebol americano e eu não entendia nada, nem futebol brasileiro eu entendo, imagina futebol americano. Aí essa mulher, então eu fui com uma amiga minha que ela entende tudo, assim. Aí depois eu mandei mensagem pra ela, falei, peraí,
isso aqui, o que que isso quer dizer? O que que isso quer dizer? Aí o Pedro foi explicando, porque, nossa, eu passei cada Muito vergonha. perdido. Não, Hilda, vou É, te contar uma história. Porque eu tô rindo, porque eu lembro um negócio que o Gui falou, eu dei muita risada. Porque eu gosto muito de futebol americano também, eu sempre acompanho, eu escuto podcast sobre Super assunto, eu Bowl. sou muito vidrado nisso, sim. Assisto toda hora, não perco. Uma hora o Gui tava perguntando, né, não, tem essa amiga e tal, que tá me levando pra um jogo universitário e tal, pra assistir no bar de esportes e tal. Eu já achei estranho, o Guilherme indo no bar de esportes. Eu falei, tá bom, já achei estranho aí, mas beleza. Foi seguindo e tal, daí ele me perguntando, mas eu achei estranho, Pedro, porque eu achei que as marcas do campo, que é a marca da distância de jardas, né, que tá de uma zona para outra, eu achava que ficava acumulando pontos ali com o ia campo. correndo Eu achei que rápido. eu achei muito engraçado isso, que eu achei muito inocente. Eu falei, os números daí vai somando os pontinhos aqui. Eu achei muito engraçado, cara. Daí essa minha amiga, nossa, essa minha amiga, ela é tipo de pessoa que berra, assim, sabe? Quando a pessoa nossa, ela é apaixonada. Aí ela berrava e eu só assim, tô entendendo tudo, sabe? Eu só fingindo lá, berrando as coisas erradas. Pra não Lenda egípcia levar. lá, fingindo que sabe, né? Tipo, fingindo que eu não tô torcendo pro time errado, que imagina, né? Mal Não, perigoso também, né? Em bar, assim, de pessoal bé pra caramba que vai pra assistir a final e tal. essa fui Gente, se eu eu fosse assistindo proteger. beisebol lá. Te falei, né, que eu vi, disseram que foi um jogaço. Eu não entendi nada, né? Disseram, né, que foi um jogaço. Disseram, foi um jogaço. Foi um jogaço. Lá, Daí você vê, foi 11-9, que realmente é um jogaço pra foi, não, beisebol. então ele chegou até o 10º inning. Então eles falaram, foi um Nossa, jogaço, que foi o foi tipo pro Diamond, overtime, então, do beisebol. Meu foi o Deus. Diamondbacks contra o LA Dodgers. E foi, falaram que foi um jogaço, jogaço lá, não sei o que. E eu não entendi. Tava eu, um inglês, que Nada. também não sabia nada, e uma americana. Ela tava entendendo tudo. Ela A tentava americana explicar. sabia, pelo menos, É, né? que a gente ficava, que aconteceu? Que foi? Que a gente só via assim, o pessoal, não sei o quê. E lá as torcidas sentam tudo junto, né? Então era muito estranho, assim, que um time fazia ponto, um cara do seu lado, à sua esquerda, levantava, né? Aí o outro time fazia, um outro cara na sua direita levantava. Eu falei, "Pô, a torcida é toda misturada, tudo junto. E ninguém Sim. briga. É, E bebem muito, bebem e comem, né? Como bebem, como comem lá nos Estados Unidos. Em jogo de beisebol é piquenique. é verdade. Eu vou E pela comida mesmo, que comida de bar, nossa, a melhor comida que existe, assim. Aí eu vou pela comida. Isso eu concordo com o Gui. Nossa, amo comida de bar. Amo. eu amo a Uhum. comida de izakaya. Eu não bebo, mas adoro comida de izakaya. Aqueles E, pratinhos que tem e essa cultura de vários. izakaya no Japão eu gosto muito. Tirando a parte de que é um fumódromo coletivo, né? Suas roupas depois ficam cheirando a cigarro. Nossa. Tirando isso, Agora o não pode, ambiente é né? maravilhoso. Agora é proibido, Agora não agora pode? não pode mais Mas mesmo fumar. izakaya, não, não pode? Muitos já não podem, não. Porque Nossa. é lei federal, acho, agora. Não pode mais. Tem que ter lugar específico para fumar do lado de fora, alguma coisa assim. Até na rua não pode, né? Tem lugar certo. Nossa, Aham. você sai do Japão e parece depois que se eu voltar para o Japão daqui a 5 anos vai ser um país completamente diferente. Você falou já várias informações aí que eu estou Sim, completamente de então, acho que eu não fora. vou Ah, reconhecer nada mesmo. sim, sim, tá mudando. Tem que dar os conselhos pro Gui, né? Você vai quando para lá, Que Gui? daí eu vou no final de julho, quer dizer, final de agosto pra começo de setembro, daí vou matar a saudade dos meus pais também. Ah, mas Faz Guma qua- não mudou nada, filho. Certo. Guma tá. Goma não Mesmas mudou. lojas, mesmos Não, mas ataquês, acho que restaurantes brasileiros, mesmos mas restaurantes. mas acho que Tóquio você passa. Eu lembro do meu bairro, assim, tipo, por exemplo, tinha vezes que eu passava assim um mês na casa dos meus pais em Guma. Aí eu voltava pro bairro que eu morava, em Takada do Mabá, em Shinjuku, e eu já não já tinha lojas que já não estavam mais lá. Um mês, hein? Um Uhum. mês. 5 anos, 4 anos, deve Não, ter não, e mudado aqui fechou muita muita coisa, mudou coisa. muita coisa por causa Ah, da pandemia. Então, sim, sim. Nossa, muitos restaurantes imagino. fecharam, lugares pequenos, assim, fecharam, muitos fecharam, mas também abriram outros, né? Então, agora tá começando a voltar ao normal, então, É, né? isso é Tóquio. legal. Sim, o Sim. pessoal sofreu na pandemia. E é um É, negócio difícil, né? Porque eu lembro também uma história que tinha um pessoal que tinha acabado de se mudar do trabalho do meu pai também. Eles tinham uma família também que viraram nossos amigos, pessoas muito próximas. E eles tiveram uma experiência do Japão completamente diferente, que eles chegaram em 2020 no Japão. nossa. Então eles pegaram a Tóquio versão pandemia total. Eles não conheciam Tóquio Uhum. antes disso, né? Eles só têm essa Ah, versão do Japão, né? ah. Agora que eles estão conseguindo viajar mais e conseguir desfrutar mais do Japão, até mais do que a gente, né? O que é engraçado, que a gente passou tanto tempo lá.
eles estão viajando mais que nós. Mas essa pandemia mudou muita coisa, né? Não só no Sim. Brasil, mas no mundo todo, né? O É, Japão, eu ouvi dizer que sofreu demais. Eu vivi um pouquinho só da pandemia no Japão e eu lembro que era bem difícil. As ruas completamente vazias, no centro de é, Tóquio, eu achava aquilo impressionante. é. Nunca vi as ruas tão vazias. É. Ficou e foi um baque bem violento assim para o comércio, né? Principalmente para restaurantes, casas de shows, assim, barzinhos, assim, izakayas sofreram muito, né? As pessoas estavam indo beber Pachinko nos também, imagino. parques. É, os Patinco patinhos. não, É. filho. Nossa! Patinco O patinho continuou. ficou cheio. Pachinko, Patinco continuou. Acho que foi os ali que viciados ainda morreu um estavam monte lá. de gente, Porque patinco geralmente vai bastante idoso também, né? Assim, É. então a pessoa Mas já é já tem um de risco risco. alto ali. É. Não, mas o pessoal continua, Patinco continua aí aberto. Nossa. Não fechou, não. Aqui, olha, durante a pandemia, podiam fazer eventos para até 5.000 pessoas, na verdade. Como Ah, eles fazem, conseguem organizar essas coisas, né? Acho que mesmo no Japão, acho que eu lembro que às vezes não tinha toque de recolher, ou qualquer Uhum. tipo de quarentena É. necessária, Não, mas que as é pessoas ficavam em proibido. casa É por... proibido pela É, Constituição, né? Não se pode proibir o direito de ir e vir. Isso está na Constituição, então, que não quiseram mudar, porque eles poderiam, né? Mudaram outras leis, mas essa não. Mas, na que verdade, coisa. era a preocupação com o dinheiro mesmo, né? Com o comércio. Mas, estamos aí, Aí né? de pouco a pouco, É. é, agora que tá voltando um pouquinho ao normal, né, o Agora em Japão. maio eles tiraram todas as restrições, agora em maio. Uhum. Então, para viajar não precisa mais de comprovante de vacina, não é mais obrigatório o uso de máscara, embora todo mundo ainda use, o que eu acho muito bom, assim, porque, né, os metrôs são lotados, tal. Tóquio é muito cheio, né? Então, mas todo mundo praticamente anda de máscara ainda. É. é um vício que eu peguei do Japão. E acho que é um negócio necessário, né? Esse É, senso do Máscara. japonês do coletivo, né? é. Também tem a questão dos julgamentos, né? Que as pessoas vão olhar para você diferente se você não está usando máscara, se você não está respeitando Uhum, o todo, né? Mas, Aham, no aham. uhum, fundo, o princípio do o bem-estar comunitário é uma coisa que eu aprecio muito do japonês. É uma coisa que eu trouxe para cá. Eu uso máscara no trem agora, acho que foi há pouco tempo, mais ou menos quase um mês, que tiraram a obrigatoriedade do uso de máscara nos trens e Uhum. metrôs, mas eu continuo usando mesmo assim, né? E são coisas que a gente leva, né, dos lugares que a gente uhum. sai, né? Em casa não pode entrar com sapato, tem que tirar na entrada. Então, Aham. muito do Japão você traz também com você, de onde você mora no exterior, né? Levou hábitos bons daqui do Japão também. Hábitos bons, né? O Gui também levou alguns, né? Ainda faz algumas coisas dessas aí nos Estados Ah, Unidos? com certeza. O negócio de sapato. Nossa, eu não consigo, assim, entrar com sapato dentro de casa. Acho isso muito estranho. E mesmo no Japão, onde as ruas são limpas, a gente faz isso. Aqui, por exemplo, que não é sujo e tal, mas tem muito cachorro. O pessoal anda com muito cachorro. O pessoal, sabe, leva a passear e tal. É, Leva muita bactéria, muitos germes, né, é, tal. exato. Mas e aí? Saiu do Japão, aí você foi pra Holanda? Você foi do Japão pra Holanda? É uma história até engraçada, né? Porque eu estava estudando, né? Eu trabalhava no Japão como professor de inglês e português. Eu fazia isso de meio de freelancer, tal. Eu tinha alguns alunos e eu fazia alguns bicos aqui e ali e eu estudava japonês para as Olimpíadas de 2020, né? Só que 2020 teve a pandemia, né? Aham. Uhum. Então, isso meio que atrasou os meus planos e eu não tinha muita ideia do que eu ia fazer. Eu queria meio que terminar meu curso de jornalismo, que eu sentia que faltava, né, essa parte da minha vida, né, que eu tinha começado no Brasil e eu não tinha fechado esse ciclo. E eu, como eu me formei em comunicação, né, eu queria fazer algo mais voltado para jornalismo mesmo. Então, como eu também sou cidadão europeu, tenho dupla nacionalidade, eu pesquisei cursos de jornalismo fora, né, na Europa. E a Holanda foi meio que o melhor custo-benefício, além dos cursos tem vários cursos em inglês lá na Holanda, o que ajudou muito na decisão, e eu acabei indo para a Holanda. Fiquei lá de final de 2020, eu acho, até final de 2022, eu acho. Acho que foi isso, mas Ah, praticamente ano 2 anos. passado. Quase 2 anos. Nossa. Aí você ficou lá em Groningen, ou Groningen. O nome da cidade é Le Groningen, né, com G, mas você come o G, É, é Groningen, basicamente, né, que Groningen. fala. Groningen. Groningen. Groningen é lá no norte da Holanda, é bem excluída assim de tudo, porque as grandes cidades e os grandes centros estão no sul, né, onde ficam as Uhum. grandes cidades como Amsterdã, Roterdã, The Hague, e Groningen fica excluidinha lá no norte. A Holanda são as cidades do sul, mato, e daí tem Groningen lá no topo.
Sério? Então, essa era a minha vida na Holanda estudando jornalismo lá. Eu terminei meu mestrado de jornalismo no final do ano passado. Que Ah. legal. E como é que é estudar na Holanda? Como é que foi o curso? Como é que são as pessoas, como é que são os holandeses na Bom, os escola? holandeses, eles são no começo um pouco mais, pelo menos na minha visão, né? Um pouco mais frios, naturalmente, do que os japoneses. Então, os japoneses, eles Mais do que os pareceram mais japoneses? calorosos, né? De Sério? certa forma, para comigo, né? Mas quanto mais você conhece eles, mais você vai a fundo, eles são pessoas muito boas também. E é muito fácil de se viver lá, né? A gente estava falando no começo, antes do podcast, né? Nos preparativos, que lá é muito fácil você se comunicar, né? Porque todo mundo lá fala inglês bem, né? Que é uma coisa que não tem no Japão. Uhum. E eu conversando com holandeses e tal, e eles explicam, né, que desde Aham. que eles são mais novos, eles são ensinados em inglês, e eles têm que se formar em holandês e inglês. Uhum. Um amigo meu Aham. contou de como era o sistema de ensino e ele também se formou em inglês, então é por isso que o inglês lá é disseminado e todo mundo fala inglês, então, e que é uma coisa. Na própria televisão, todos os filmes são em som original, inclusive em outras línguas. Assim, eu vi filmes em português lá na Holanda. É tudo legendado, até o jornal é legendado lá. Nossa, sério? É Nossa. sério, o jornal é legendado. Lembro que eu ficava assistindo, né, os noticiários e aí de repente apareceu em inglês, assim, era o Obama falando. Aí eu, opa! É tudo legendado, então por isso que o pessoal aprende. Então desde criancinha eles Caramba. assistem lá Teletubbies em inglês, que eles assistem da BBC de Londres, né? Então Aham. aí da criancinha você já começa aprendendo, ouvindo o inglês, por isso que é mais fácil. Nossa, deve Sim, ajudar sim, mesmo. Né? sim, É, Você- sim. Lá é muito mais fácil, né? E você também não tem, é o seu lado ruim, né? Que você também não tem o incentivo, né, de aprender holandês, né? Que lá é muito fácil de se comunicar. É. Eu só sei falar bom dia e obrigado. E o nome de algumas Goedemorgen. cidades. Goedemorgen. Goedemorgen. Obrigado é Dankjewel. Tinkerbell. Dankjewel. 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 Yeah. Dankjewel. Meus sobrinhos falam Dankjewel. Well, né? Dankjewel. Dankjewel. Você não sabe falar cool? É gostoso Eles falar falam Dankjewel, né? cool. Cool também. Que é isso? Cool. Ah, Só, só que eles falam Cool, legal. cool. cool. Eu lembro meus Cool. sobrinhos pequenininhos, eles falavam cool, titia, cool. Ai, Eu Ai, entendo ai. bastante de holandês. Entendo bastante. Sério? É. Nossa, eu não entendo nada. Eu ouvia a língua e falava, gente, não tenho vontade de aprender isso, não. Ele Língua, parece. a pronúncia é difícil. Mas tem muita coisa de inglês, então é bem parecido. Sim, algumas referências você pega, assim, né? Acho que também não tem só cool, né? Mas tem o lekker, né? Que eles falam que é tipo Lecker. de like, né? Tipo, lekker, tipo, da ah, hora. É gostoso, né? Lecker é gostoso. É gostoso? É Ah, então obrigado gostoso. por. Lecker, Eu achava que era. lecker. Viu como não sei holandês? Eles fazem assim ainda, que é do italiano, né? Que é de gostoso. Eles falam, lecker. Sim, sim, isso eu É, lembro. é gostoso. ah, que legal. Sim. E na Holanda a qualidade de vida também é incrível, né? Então, pra estudar Sim. lá, pra passar um tempo lá, deve ter sido. E o que que você fazia, tipo, no final de semana, quando você não estava E para fazendo outros curso de países, Olha, inglês? né? sim, também tem essa. Viajar também. Eu viajei muito na Holanda, porque eu estudava, pelo menos eu fui com meu irmão estudar lá. A gente morou separado, né? Ele estudava no sul, eu estudava no norte. Então a gente comprou um cartão de trem especial, que inclusive o sistema de trem lá é muito bom também. Você vai Uhum. para qualquer lugar no país com uma enorme facilidade. Sim. E eu tinha um plano especial que você podia viajar de graça no final de semana. Você pagava um valor fixo e durante você tinha desconto fora dos Caramba, horários de pico durante a semana e no final de semana você viajava de graça. Então, se sério? eu pagava coisa de 35 euros por mês e só de ida de Groningen para Delft, que é onde o meu irmão estudava, era já 27, 28 euros. Então, só de ida já valia a pena pagar os Aham. 35 por mês. Eu sempre usava para visitar ele, mas eu acabei conhecendo outras cidades. Aí eu fui com os meus amigos, a gente passou final de semana, Páscoa em Utrecht, várias outras cidades, a Haarlem, Leiden, Roterdã. Rotterdam. Eu morei em Rotterdam depois. Ah, é? Depois que eu terminei o meu curso no norte, eu tinha acabado meu contrato de aluguel e então eu decidi vir para o sul para ficar com meu irmão e a gente acabou achando o meio termo ali em Rotterdam, que era mais fácil para ele ir para Delft e era a época que eu Uhum. estava escrevendo a minha tese. Então Ah, eu podia escrever de qualquer lugar, então para mim era tranquilo morar no sul. hum. Ah, que legal.
E Rotterdam é muito a. legal, né? A arquitetura lá é sensacional, né? Sim, a arquitetura lá é muito linda, muito linda. A cidade é muito gostosa. Assim, é triste que o motivo da arquitetura lá ser tão fantástica é por causa da guerra, né? Porque foi tão bombardeada a Uhum. cidade inteira, mas é fantástica ali, né? Para arquiteto ali é um sonho, né? Todos aqueles prédios Sim, sim, super modernos, super diferentes, né? Aquelas casas cúbicas. Eu acho sensacional sim. lá. É. Nossa, aquelas casas cúbicas, eu ia sempre num café estudar, escrever minha tese num café bem do lado das casas cúbicas. É E eu gostoso ficava ali, impressionado. né? Sim, eu já vi uma reportagem sobre alguém indo lá dentro e mostrando como é que é a vida. Parece que é super Eu entrei. desconfortável. Você não. Você Dá, entrou? dá para entrar, custa 1 euro. Tem uma casinha lá que você pode entrar. Eu fui lá Nossa, eu juro, algumas vezes. eu nunca fui. Eu juro muito por Deus, mas acho que é por causa da minha tese. Eu estava tão bitolado com a minha tese que eu não consegui fazer nada enquanto eu estava em Roterdã. É tipo um museuzinho, você paga 1 euro. Aí você entra, você visita a casa, sobe. É Nossa, bem agora estou espaçosa. triste. Ah, tem Fica a que voltar dica aí lá. pra quem É, quando você voltar, vai Fica a tá lá. dica. ouvindo. É, Não, vou voltar, Ah, vou visitar os meus irmãos e daí aproveito. é bem bacana, assim, é bem espaçoso. Parece pequeno. O problema é assim, que tem parte que o teto fica na sua cabeça, né? Você tem que tomar cuidado, tem que andar meio abaixado, porque ela é torta, né? As paredes são tortas, mas o chão é Sim. retinho, né? Então você tem primeiro andar você tem a sala e a cozinha, depois você sobe e tem É. os quartos, e em cima tem um quartinho que você pode colocar plantas, ou você pode sentar ali, botar um sofazinho para ficar lendo lá. É bem Uhum. espaçosinho, né? É gostoso, Sim. achei interessante. que É legal. engraçado, né? Você vê de fora, você não consegue entender como aquilo funciona, mas É, funciona. Você vê por é, dentro e fala assim, ah, tá bom. né? Como é que o pessoal pode morar? Porque a casa Morar, fica torta, né? né? Um cubinho torto, assim, Gui. Aham. E aí você fala, ué, será que não cai, né? Mas Nossa, que legal. Fica a dica então pra Uhum. quem E tem outros está na prédios, Holanda tem prédios visitando. coloridos, tem muita coisa lá. Rotterdam é bem legal. Sim, Rotterdam. A região da Bahia é Uhum. linda. Nossa, É, ficar ali só Não, sentado e apreciando a é. qualquer paisagem. foto assim, né? Sai bonita É, o que é de lá, legal na Holanda é porque. que eles têm muitos canais. Então lá Uhum. tem um canal, e onde tem canais tem os barzinhos, né? No verão é muito gostoso ali. Não sei se estava no verão. O Trest ali é Sim, sim. muito legal. Utrecht. Não, É, Utrecht é uma das cidades que eu mais gosto na Holanda. Utrecht eu acho muito legal. é Essa coisa de dinâmica, né? bar na Holanda, o É, verão você também sente aquela obrigação de sair, né? Porque durante o ano Uhum. todo é só frio, chuva, frio, chuva. Aham. Daí quando faz um pouquinho de sol, você nem tá com vontade de sair, mas você se sente é. obrigado a sair porque tá sol, sabe? 15 graus, tem um solzinho, você fala, nossa, verão, né? Nossa. Verão, é. Nossa, eu vou de shorts pra rua já. Daí É. quando você sai, você congela. Eu acho gostoso lá, né? Assim, e é engraçado que tem tanto canal que quando você viaja por outros países, aí você vai voltando de trem, Aham. você começa a ver a água, aí você fala, cheguei na Holanda. Você começa a ver um monte de Sim, Ai, que canal, né? delícia. Nossa, gente, quando eu sim, for sim. lá, ó, quero pegar dicas desse Ah. podcast, porque. Não, e outra, já que você falou do barzinho, minha pergunta preferida de sempre, o que que você comia de bom lá na Holanda e beber? Tipo, você não falou que a cerveja de lá é boa ou... A cerveja de lá Heineken, é boa. Groll, né? Heineken é a Brahma de lá. É, Ah, Então é a ah, cerveja mais barata e mais comum que o pessoal pega. É engraçado aham. até porque aqui no Brasil o pessoal ama a Heineken, acha a Heineken, acho que até é um chique. pouco cara, né? Comprou os padrões da. Porque é chique até, mas lá é tipo como se fosse a Brahma daqui, né? É. Mas, assim, comida é engraçado, porque eu sempre perguntava para os holandeses que tem de bom, assim, de culinária. Daí a maioria, ou pelo menos as pessoas que falaram Batata. comigo, falaram batata. Teve um amigo meu que falou nada. Não tem comida Nada. diferente. É que eles comem assim, o café da manhã e o almoço é igual, são pães. Eles comem pães com frios e patês. É o almoço e Sim, o café da manhã é igual. Na é a janta que mesma eles coisa. comem alguma coisa. Aí é assim, ou come arroz ou come batata. E aí com uma carninha e uma saladinha, né? Não é uma coisa Sim. assim, não Nossa, mas tem não tem nada. nenhum, sabe, alguma Tem umas coisa coisinhas diferente, gostosas. Eles assim? têm as fritas em As Amsterdã, que frites, são maravilhosas. maravilhosas, Hum. tem que provar, com certeza. O stroopwafel, né, que é o carro-chefe Ah, da Holanda, eu acho, né? Nossa, eu não Os gosto. é aquele waffles de caramelo. wafer, não é? Que É, você eu não bota... gosto Nossa, Isso, eu daquilo. exato. amo isso. Porque Acho você muito coloca em cima da grosso. tampa do café e ele derrete o caramelo de É. dentro. Você vai pegar o biscoito, derrete tudo na sua mão. Não dá nem pra você comer direito, porque... Nossa, mas é uma Eu, delícia.
Eu gosto de poffertjes, né, que Que é isso? são umas Poffertjes, que panquequinhas é? assim, pequenininhas, Ah, coberta com tá. açúcar, assim. É uma Eu delícia. sei qual é. É uma Hum, delícia mesmo, é É. verdade. Eu não lembrava do nome, mas é muito bom também. Daí eles têm um É, croquete lá que é mais ou menos, né? Um croquetinho de carne. sei qual é, sei É. qual é. Não é. Mas tem uma amiga minha que é viciada em bitterbollen, que são umas. Bitterballing? Sério? Sim, sim, É não bolinho de são. chuva, né? É um bolinho de chuva Bolinha de gigante. chuva gigante, né? Que eles servem em bar, é o petisco mais comum que tem em bar. E essa minha amiga, ela é viciada. Todo lugar que ela vai, ela come, ela pede bitterbollen. Eu falava, gente, não aguento mais comer Sério? bitterbollen. Eu só comi bitterballen lá na casa dos vizinhos da minha irmã no fim de ano, porque os vizinhos fazem e eles chamam, assim, eles deixam a casa aberta, fazem ali no quintal, o jardim, e Uhum. aí aham. os vizinhos vão chegando para bater papo ali. Eles fazem bitterballen com vinho e ficam ali batendo papo, ou cerveja, né? E foi Sim. como eu Peter comi Bom. Então, bitterballen. já anota as dicas aí. Stroopwafel, bitterbollen, Gui. Ah, ah, com certeza. Batata frita do Batata frita. Mannequin, que chama lá E em você tem os Amsterdã. molhos diferentes. Eu peguei um de É, curry, que era uma delícia. Gente, eu uma, gosto de ketchup com maionese, né? Só o simplesinho. é Hum, simplesinho. Que é gostoso também. A maionese também tem um É gostinho diferente. Tem diferente, algumas maioneses diferentes também. é, Mas sério? eu gosto de comer umas comidas diferentes. Sempre que eu vou a qualquer lugar, eu quero comer a comida local e eu provar um também. pouco do que tem diferente. E lá tem muita panqueca, né? Muita panqueca. Tem panqueca doce e Nossa, salgada. É, sim. Ai, que Panqueca delícia. também. é. Não conheci. Aí você ficou na Holanda, mas aí você viajou para outros países enquanto estava aí, quando estava lá? Sim, eu viajei muito para a Itália, porque eu tinha um primo meu que estava morando em Torino na época, então a gente sempre que podia pegava um Flixbus, né? Hum. Outra dica aqui, Flixbus, o jeito mais barato, Aham. mais tranquilo não é, mas é o jeito mais fácil de viajar pela Europa. É Ou um você vai ônibus que nesses voos sai de um país. baratos de um país para outro, exato. E Ah, tem mas na várias Europa paradas. de avião é baratinho também, né? Tem a Baratinho também, vai Ryanair. pela EasyJet, a É, Ryanair, EasyJet, você Ryanair, consegue bastante baratíssimo. baratinho. É. Aham. Para a Itália, a gente pegou também voo. Nossa, acho que para mim o voo, a experiência do voo durou meia hora. Porque eu lembro que a gente decolou, para mim deu 15 minutos de voo. O piloto, estamos preparando para aterrissagem. Eu falei, mas a gente acabou de decolar. A cidade Foi certa, né? Que... a cidade certa. A sua irmã estuda agora na Holanda, é isso? Você falou? Não. Em Utrecht. Sim, sim, em Utrecht. Na verdade, ela estuda em Breda, que é uma cidade Ah. pequena que eu chamo de Hotel Fazenda. É que tem umas galinhas no parque lá, então eu brinco com ela que é o Hotel Fazenda. Mas ali tem Ah, Mas ela muito, estuda né? lá. Tem esses parquinhos que eles chamam de Sim, Kinderboerderij, sim. né? Que são os parquinhos cheios de animalzinho, né? ai, que Sim, sim, fofo. tem direto. E ela estuda em Breda, só que ela está num semestre de exchange, então ela está fazendo o exchange dela em Utrecht. E Hum. é por isso que ela está lá nesse semestre, mas semestre que vem ela já está de volta em Breda. Já pode avisar que a gente vai chamar para conversar aqui É, não, no o podcast. Danilo e a Luísa, Tem nossa, que são muito fazer, fofos, eles são muito fazer a cidadãos do trilogia mundo. dos irmãos. A Dos É, trilogia irmãos. dos exato, irmãos. exato, dos irmãos. É, porque cada um tem uma experiência diferente, né? Diferente. É o que Ah, você falou, Sim, eles foram aí com exato. idades diferentes, eles fizeram o high school aí, aqui no Japão, então, quer dizer, é, a experiência é outra, né? Cada É experiência é diferente. única, né? Mas é, enfim, então vamos lá. Aí você foi muito para Itália, para onde mais? Sim, é. eu peguei muito para Itália, para Bélgica também. Eu já fui bastante, porque é muito perto, né? Você pega trem da Holanda para Uhum. Bélgica, tipo Sim, trem local e você vai parar em sim, Bruxelas. sim. É maravilhoso. Então, e Flixbus é maravilhoso, Gui. Mas eu viajei bastante para Itália por causa do meu primo e a gente viajou bastante dentro da Itália também. Fomos para Milão, Turim, as cidades principais. Ficamos em algumas cidades pequenas também, mas eu gostaria de visitar muito o sul da Itália, que é uma Hum. região que eu acho muito linda também. Hum. A Bélgica viajei bastante e por conta dos estudos ficou mais nessas proximidades aí. Eu viajei muito dentro da Holanda, que nem eu falei para vocês, porque a Holanda é um país muito pequeno, né? Você É, conhece as coisas, assim, acho rapidinho. que você pega 3 dias, você viaja, assim, você consegue visitar a Holanda inteira. É, Por você exemplo, acho que do visita 5 sul, cidades em um dia, né?
Exato. Pra vocês terem uma ideia, acho que de carro, de Groningen, que é a cidade que é mais ao norte, ali quase beirando com a Alemanha, fica 2 horas de carro de Amsterdã. 2 horas e pouco de carro, duas Uhum. horas e meia. Tudo pertinho, né? Você, Caramba. ou seja, você atravessa o país inteiro em 2, 3 horas. Então é um país que tem muito a oferecer também, mas é pequenininho. Então você acaba meio que conhecendo um pouco de tudo. Ainda Aham. mais morando tanto tempo, você acaba conhecendo os lugares. Uhum. Então, aí próxima vez a gente traz a Luísa e o Danilo aqui pra conversar com a gente também, pra É. explorar a Holanda ainda mais. Sim. E pra finalizar, assim, Pedro, você tem algum lugar que você gostaria, tipo, muito de morar, ou um lugar que você fala, putz, aqui eu preciso ir antes de morrer? Olha, eu vou responder as duas perguntas, então. O lugar que eu quero muito morar e um local que eu tenho que ir antes de morrer. Morar, eu gostaria muito de morar na Coreia, em Seul. Eu visitei lá uma vez, eu passei uns 3 dias lá. E algumas coisas me lembraram um pouco o Japão, mas eram um pouco diferentes. Você já via as pessoas falando no trem e tal. É uma cultura... Mais sociável. É, o pessoal um pouco mais sociável, assim, vamos dizer, em relação ao japonês, Aí eu né? já Já era um não, pouco não concordo diferente. muito. Minha experiência foi péssima lá. Foi? Ai, que Nossa, a minha pena. foi. Mas eu não fui a Seul, eu fui a Então, Busan, falando né? Eu fui a Seul, Busan, acho é. que. Ah, Então. Só que sim. Busan Ah, é a sempre... segunda maior cidade da Coreia, né? Então deveria ser Gente, parecido, mas enfim. minha experiência foi ruim por causa de quê? Foi péssima, péssima. Eu achei as pessoas Foram extremamente mal grossos. educadas, a comida horrorosa, os lugares que levaram a gente. Gente. Que Extremos. eu fui cobrir um intercâmbio, na verdade, eu fui como jornalista, eu fui cobrir um intercâmbio entre uma escola brasileira e uma escola coreana. Então, foi acompanhando a escola, então, passeio de índio, assim, não foi muito legal, não. E achei as Ah, pessoas que pena. extremamente mal educadas lá, mas muito, muito, muito mal Gente, educadas. É. Seul, eu achei as pessoas bem. Tipo assim, sabe? Você pergunta alguma sim. coisa, vai lá e te leva. Hum. Assim, deve Sim, ser. eu me senti um pouco no Japão ali. Tem algumas nuances ali entre um país e outro, mas eu me senti um pouco que eu tava no Japão, era bem parecido, tirando Uhum. esses pequenos detalhes. Mas eu tive uma experiência boa em Seul. O pessoal sempre foi educado comigo, o pessoal acho que falava inglês um pouco melhor do que em Tóquio ali, Ah, mas sim. depois É. pesquisando mais, você vê que ainda tem um pouco de dificuldade, né? Mas é um lugar que eu gostaria de morar, que eu gosto da cultura, eu gosto dos filmes de lá, das séries de lá. É um lugar que eu Uhum. pensaria em morar também para ficar perto do Japão, né? Então Uhum. seria um Cultura local. coreana tá em alta no mundo todo É. agora. Tá em alta, Cinema, né? seriado, música, né? Eles exportam muita coisa. Eles sabem fazer entretenimento. Isso a gente não pode negar. Eles investiram muito, o governo investiu muito na cultura, né? Na expansão da Na cultura coreana cultura. para o mundo. Então, isso está Ganharam o dando Oscar, resultado né? agora, né? Tá dando resultado É, agora, né? Mas com certeza. BTS, né? O BTS. grupinho lá K-pop e tal. Mas isso é um Sim, sim, projeto que já vem há alguns anos e agora estão sim. colhendo os resultados. Acho que esse é o local que eu gostaria de morar para ter uma experiência. Seul, né? Ou na Coreia do Sul mesmo. O local que eu sonho em visitar. Tem um lugar que eu sempre sonho em visitar é Machu Picchu, que agora eu tô perto, né? Ah, Hum. Eu sempre sonhei em aham. fazer a trilha lá, conhecer a cultura peruana. Eu tive um amigo japonês aqui, inclusive, que eu conheci nesses encontros de language exchange que eu vou. Ele foi pro Peru, ele Sério? já me deu várias dicas já. Ele é japonês, mas a gente fala que ele é brasileiro porque ele é muito pra frente. Ele não tem cara de japonês de jeito, nada. O Toshi é diferenciado. Mas Poxa. E falando nisso, você subiu o Monte Fuji? subi 2 vezes. Ah, Sério? Caramba. 2 vezes. Nossa, é muito difícil. Dica para qualquer pessoa que vai subir o Monte Fuji. Você não precisa ser atleta, mas se prepare, que não é fácil. Se planeje, leve tudo que você precisa. Não use qualquer tênis, que depois você vai sentir o prejuízo depois no joelho e nos seus pés. Tem muita gente que vai à noite, né? Eu fui as 2 vezes de dia. Muito hum, porque eu fui com minha família as 2 vezes e a gente não gosta muito da muvuca, né? Porque à noite você tem uma fila para subir, né? Para ver o pôr do sol, né? Então você sobe bem Aham. devagar e você tem que seguir o grupo. De dia não, de dia você faz o seu próprio roteiro e a vista ainda do mesmo jeito é linda. E daí você Ah, desce mais caramba. ou menos quando tiver no final da tarde, à noite ali. Que eu prefiro, né? Porque você tem mais liberdade, você pode ir no seu ritmo, você pode fazendo quantos descansos você quiser, você tem que esperar fila. Você perde o nascer do sol, sim, mas você também tem o pôr do sol e a vista lá é sensacional. E a experiência como um todo é maravilhosa. uhum. Mas esses lugares aí. Ah, A mas gente que fez essa pergunta. legal. Mas brigadão por ter vindo, né? Por ter contado as Obrigado a suas você. histórias aqui.
Com certeza no futuro você vai ter mais histórias, tenho certeza que, né, você Sim, vai viajar muito ainda, sim. vai ter E ó, outras quando eu experiências estiver para lá contar. na ESPN, É, volto aqui de novo Deus pra. te ouça, Guilherme. para contar as novidades pra gente. Como é que é, depois que você Sim, cobrir a sua primeira Olimpíada mesmo, cobrir como repórter e tal, ou a primeira Copa do Mundo, você vem contar pra gente como é que foi a sim. Pode deixar, eu experiência. Até conto para lá. vocês. Obrigado, gente, pelo tempo. Obrigado. Espero ter contribuído aí. Espero que o papo tenha sido bacana. E Com um prazer certeza, mesmo. Obrigado, Com gente, com para vocês. certeza. certeza. Obrigadão por ter Obrigado, vindo. Pedro. Obrigado, gente. Tchau, tchau. 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 E é isso. Obrigada. Curta, comente, compartilhe o nosso podcast e a gente se encontra na próxima semana. Obrigada. Tchau, tchau. We're gonna let you go now. now.